Então agora eu quero que você respire fundo e esqueça um pouco o barulho lá fora. Esse tempo é seu. É para você, é um momento de cura. É curar a sua história com a sua mãe. E nesse protocolo, nós não estamos aqui para apontar os erros de quem veio antes, mas estamos aqui para nomear o que sentimos e dar um outro significado, porque assim nós geramos cura dentro de nós. Então, para começar essa jornada, eu preciso de fazer uma pergunta. Quem é a sua mãe para você hoje? Responda para você mesmo. Talvez, quando você pensa na sua mãe, venha uma memória de carinho. Mas, para muitos que estão aqui, a primeira imagem que vem é a de uma mãe que critica, uma mãe que foi ausente, ou que cobrava demais, ou que simplesmente não sabia como dar afeto. E talvez você tenha crescido se sentindo que, por mais que fizesse tudo certo, nunca era o suficiente para agradá-la. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Está tudo bem você ter sentido essa dor. E você não é um filho ou uma filha ruim por reconhecer que a sua mãe te machucou. A primeira chave da cura é a honestidade. Então, negar que doeu só faz a ferida continuar aberta. Muitas pessoas não conseguem olhar para o passado e dar nome e nomear a dor e reconhecer que veio uma ferida materna, porque é como se ela não estivesse honrando a mãe. É como se ela colocasse a mãe no pedestal. A mãe não fez nada de errado, então aquilo que eu sinto é meu, só eu posso lidar com isso. E de certa forma, é sua responsabilidade lidar com essa dor na fase adulta. Sim, é sua responsabilidade. Mas você precisa olhar para sua mãe e entender que ela não foi perfeita, que ela não está no pedestal, que ela não foi uma heroína. Por mais que ela tenha se esforçado, por mais que ela tenha feito de acordo com o que estava ao alcance dela. Então, quando nós tiramos a mãe do pedestal e olhamos para ela como um ser humano e entendemos que sim, temos algumas feridas que veio da parte materna, porque se você está aqui nesse protocolo, você reconhece alguma dor. Então, nós não estamos aqui para apontar, mas para reconhecer. Sim, eu carrego feridas da minha mãe. Mas eu escolho hoje, nesse protocolo, liberar essas dores. Que durante toda uma caminhada, durante toda a minha vida, eu achei que era só minha. Eu não conseguia dizer que a minha mãe me feriu, que minha mãe me machucou. Porque eu tinha dó, né? Muitas vezes a gente tem dó da mãe, pena. A gente não consegue aceitar que ela nos feriu, que ela nos machucou. Mas por que essa mãe fez isso? É claro que tem um porquê atrás disso. E nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que eu quero te trazer nesse protocolo é você reconhecer. Reconhecer que a sua mãe não foi uma mãe perfeita. Mas que está tudo bem, que a partir de hoje você vai liberar essas mágoas, esses ressentimentos que estão dentro de você. E nós fazemos isso quando damos um novo sentido a tudo o que nos aconteceu. Ok? Então, hoje, nessa nossa primeira aula, nós vamos dar um passo além. Nós vamos olhar para a mãe, não com os olhos daquela criança ferida que nós fomos, mas com os olhos de adulto. Então, eu quero que você faça um exercício mental. Faça um exercício comigo agora. Tente imaginar a sua mãe antes de você nascer. Isso mesmo. Imagine ela como uma menina ou como uma jovem mulher. Imagine o que ela viveu. Como os pais dela a trataram. Será que ela recebeu o amor que você tanto cobrou dela? Será que a sua mãe poderia te oferecer algo a mais?
Se você olhar para ela, criança, jovem, na relação dela com os pais, será que a sua mãe tinha mais para te oferecer? E a grande verdade que liberta o nosso coração é entender que ninguém pode dar aquilo que não tem. A sua mãe não podia te entregar um colo perfeito, uma validação perfeita, ou um amor calmo, se a história dela foi cheia de medos, de abusos ou de privações. E às vezes a gente passa a vida inteira exigindo que a nossa mãe seja uma super heroína. Mas a sua mãe é apenas uma mulher comum, que também foi uma criança ferida no passado e que muitas vezes só repetiu com você o que fizeram com ela. É claro, eu não estou justificando, dando um aval. Nossa, minha mãe abusou de mim, minha mãe me torturou, então é justificativa, tá tudo certo, ela pode fazer isso porque ela passou por isso. Não, não é justificativa. Não me entenda desse jeito. Mas a sua mãe não conseguiu dar mais do que o que ela tinha. E não é para justificar o erro que talvez ela cometeu, mas é para você olhar para isso e liberar a culpa, o medo, os ressentimentos que você carrega. Culpa de viver uma vida feliz e próspera hoje na fase adulta, porque quando você olha para o seu passado, você não teve essa vida feliz. E hoje, na fase adulta, você não consegue ser feliz. Você fica naquela cobrança interna. Por que minha mãe não fez? Por que minha mãe não deu? Por que minha mãe não me amou mais? Então eu quero dizer para você que a sua mãe não tinha como amar mais você. Porque ela não conheceu isso. Mas você hoje, você pode curar o seu coração e você pode dar para os seus filhos o amor que você nunca recebeu. Você não vai olhar para o passado e falar, bom, eu vivi desse jeito, vou reproduzir. Não, hoje você tem consciência. Você pode fazer melhor, você pode fazer diferente. Mas esse conhecimento talvez não chegou para sua mãe. Então nós estamos aqui para olhar para a nossa origem, olhar para onde nós viemos. Porque quando nós olhamos e nomeamos, nós conseguimos então no dia de hoje olhar para o futuro de uma forma muito melhor. E esse movimento que você faz de ouvir essas aulas, de participar desse protocolo, de fazer o devocional, você está fazendo movimentos. Você está movimentando algo dentro de você. E quando você faz isso, você vai permitir que a sua vida seja mais leve, mais tranquila. E temos que olhar para a nossa mãe como um veículo usado por Deus para nos trazer a este mundo. Se a vida chegou até você, é porque você veio através da sua mãe. Então, nós temos que olhar como um veículo usado por Deus, mas entendendo que a nossa mãe não é perfeita, ela não é Deus, mas é humana e ela também falha. Então, quando compreendemos isso, olhamos para a nossa mãe como uma pessoa que erra, que falha e que merece o nosso perdão. Tem algumas pessoas que colocam aceitação no lugar do perdão. E eu também acho legal. Quando eu aceito o que eu vivi, eu compreendo o que eu vivi, não significa que foi bom, que eu queria novamente. Não, mas eu aceito, ok, aceito minha origem, aceito a mãe que eu tenho, o pai que eu tenho, a família que eu tive, e está tudo bem. Só que se essa palavra aceitação, ela te traz um incômodo, a palavra perdão, ela pode te trazer mais conforto. Principalmente os cristãos que estão acostumados com a palavra perdão. Então você pode usar sim esse termo, eu perdoo quem veio antes e libero essas pessoas da minha vida. Libero no sentido de eu não preciso carregar esses traumas na minha vida hoje. Eu vou perdoar, eu vou soltar. Ou se você quiser aceitar, usar essa palavra e falar, eu aceito o que eu vivi, está tudo bem.
Não foi a melhor infância, não é o que eu desejo para os meus filhos, mas se essa é a minha história, tá tudo bem, não tem como eu mudar. Ok? E quando a gente faz isso, a gente faz um movimento dentro de nós. A gente cura, a gente deixa aquele peso ir embora e a nossa vida começa a fluir com mais leveza. E para colocar essa cura em movimento hoje, eu quero te deixar um exercício prático. Logo após terminar esse áudio, pegue um papel e uma caneta e escreva uma carta para sua mãe. E não é para entregar a ela, é para você. E escreva assim: Mãe, muito tempo eu esperei que você fosse diferente. Mas hoje eu entendo a sua história. Eu vejo as suas dores. Eu te libero da obrigação de ser perfeita. Você é a mulher que me deu a vida. E hoje eu escolho olhar para você apenas como um ser humano. E depois que você escrever isso, você vai escrever tudo aquilo que vier à sua mente e no seu coração. Não precisa se preocupar com a letra, escreva do jeito que der. Se você chorar, se você quiser falar palavras que estão guardadas aí dentro de você há muito tempo, coloque no papel, escreva. Porque esse é um exercício terapêutico. Escrever é como se você tirasse um peso de você. Então você vai tirar o peso que está em você e vai colocar no papel. E quando você ver essa carta, você não precisa mostrar para ninguém e não precisa encaminhar essa carta, ok? Essa carta é sua. Você vai olhar para ela e você vai liberar. Você vai falar: eu aceito o que eu vivi. Ou você pode dizer: eu perdoo a minha mãe, eu libero a minha mãe, eu solto, porque esse peso não está mais em mim, está no papel. Aí você vai fazer um ato de rasgar essa folha em pedacinhos e jogar fora, ou você pode queimar essa carta. E sempre que vier alguns pensamentos, sentimentos de revolta, de tristeza, de feridas maternas, né? Se vier algum gatilho, vai lá novamente, pega um papel, pega uma caneta e escreva o que você está sentindo. Conforme você vai fazendo isso, você vai liberando tudo aquilo que está dentro de você. Você vai soltar e você vai perceber como você vai ficar mais leve, mais tranquila. E assim, a cura ela vai fazendo parte da sua vida todos os dias. E a cura é uma caminhada, ela não é o seu destino final. Não é um exercício, não é uma reflexão, não é simplesmente fazer o protocolo e nunca mais eu vou sentir nenhuma dor, nenhum sofrimento. Não é assim. Tudo que nós vamos fazer nesse protocolo é uma jornada, uma caminhada para te ajudar a se curar. Mas durante toda a sua vida você vai precisar ressignificar. Porque em alguns momentos você vai ter alguns gatilhos. Mas aí você vai estar consciente, essa é a diferença. Você vai estar consciente que aquela dor você já soltou, você já liberou, não é mais sua. Então você vai falar para sua mente e para o seu coração: eu já perdoei essa dor, eu já soltei, eu já liberei, eu já aceitei de onde eu vim. Então ali você vai ter alguns momentos, alguns minutos de uma angústia, mas você vai perceber que logo ela vai embora. Essa é a diferença. Talvez hoje, quando você sente angústia, tristeza do que você viveu, você fica arquivando aquilo dentro de você e você não libera. Mas quando você estiver nesse processo de cura, você vai perceber que você vai sim sentir ainda algumas coisas do seu passado, mas com a sua consciência você vai dizer: não, eu já liberei, isso não me pertence mais. Então aquilo vai ficar por alguns minutos, alguns momentos, mas logo vai embora. E assim você vai ter uma vida muito melhor.